Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho do planejamento do cronograma do projeto, ok? Bom, trouxe aqui para vocês a visão geral do planejamento do cronograma do projeto com base no PMBOK. Então nós temos diversos processos, atividades que a gente pode executar, para a gente conseguir construir o nosso planejamento do tempo, do cronograma do nosso projeto. A primeira delas, que nós temos aqui é planejar o gerenciamento do cronograma, ok? Cada uma dessas etapas, nós vamos ter aí um conjunto de entradas, de artefatos que a gente vai ter como entrada, saídas e ferramentas e técnicas que a gente pode utilizar aí como auxílio nessa elaboração, ok? Então, só como exemplo, nós temos aqui o termo de abertura do projeto, muito importante para a gente poder elaborar e construir esse plano, ok? Depois disso, nós vemos aqui com a definição das atividades, ok? Então, de novo, nós temos diversas entradas, técnicas que a gente pode utilizar, como, por exemplo, opinião especializada, reuniões. E nós temos aqui, importante, como saída, a lista de atividades, atributos dessas atividades, os marcos do nosso projeto, muito importante também, ok? Depois disso, pessoal, dado que nós temos essa lista de atividades, a gente passa a sequenciar essas atividades, ou seja, a gente passa a dar sequência. Qual é a primeira atividade que eu vou executar? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Eu posso fazer isso em paralelo? Não tem como eu fazer em paralelo, ok? Então, nessa fase aqui, a gente faz esse sequenciamento dessas atividades, ok? Depois disso, a gente pode estimar a duração dessas atividades. Então, quanto tempo que eu vou gastar em cada uma dessas atividades, ok? E aí a gente tem algumas técnicas que nós podemos utilizar para tentar mensurar melhor quanto cada atividade vai consumir, ok? Então, temos aí a técnica paramétrica, temos a técnica comparativa, ok? Então são técnicas que a gente vai falar mais na frente, mas que a gente pode utilizar quando nós estivermos tentando estimar as nossas atividades, ok? Depois disso a gente passa para o desenvolvimento em si do cronograma, ok? Então transformar essa lista de atividades, essas sequências e essas estimativas num cronograma que a gente possa executar durante a execução, que a gente possa seguir durante a execução do nosso projeto, ok? E aí, por fim, a ideia é que a gente consiga controlar o nosso cronograma, Então, a gente vai aí atualizando o cronograma, definindo melhor as atividades, alocando recursos para o nosso cronograma, para as nossas atividades, ok? Bom, então, pessoal, trouxe aí para vocês a definição do PMBOK, O que é o cronograma? O cronograma, ele fornece para o projeto um plano detalhado, que representa como e quando a gente vai executar e entregar os produtos, serviços, resultados definidos lá no nosso escopo do projeto, ok? E é importante ressaltar que ele também serve como ferramenta de comunicação. Então, com ele a gente consegue gerenciar as expectativas do nosso stakeholder, das partes interessadas do nosso projeto. E também a gente consegue com ele, de certa forma, gerar relatórios de desempenho, indicando aí a saúde do nosso projeto, ok? Bom, exemplos aí, de cronogramas, a gente pode representar o cronograma de diversas formas. A gente pode ter, por exemplo, um gráfico em barra, uma rede, representada em rede, lista de atividades. Nós podemos ter aí um diagrama de Gantt, um pouco mais detalhado em relação ao tempo, recursos. Então, a gente tem diversas formas que nós podemos representar o nosso cronograma, ok? Algumas práticas mais atuais, mais emergentes, como as metodologias ágeis, pregam aí algumas outras formas do nosso cronograma, ok? Então, por exemplo, na metodologia ágil, ela fala muito sobre backlog, Então, backlog é tudo aquilo que eu preciso, a minha lista de atividades ou a minha lista de histórias de usuário,
né, de coisas que eu preciso fazer. Então, é tudo aquilo que eu preciso fazer no nosso projeto. Não necessariamente, né, que você vá realmente realizar todas as histórias, né? Mas o backlog ele é composto desse conjunto de histórias, ok? E também a gente tem muito atualmente utilizado o Kanban, né? Que nada mais é do que um quadro onde a gente define as etapas, né, das atividades, né, a fazer, ou seja, fazendo, né, estou fazendo essa atividade, ela está em aprovação, ou seja, será que essa atividade ela foi feita de forma correta, né, se o cliente aprovou, e o que eu já fiz, ok? Então, de forma bem visual, a gente consegue olhar e ver quais são as atividades que estão sendo desempenhadas no projeto, o que falta fazer, ok? De uma forma mais visual, beleza? Bom, o plano de gerenciamento do cronograma, ele pode estabelecer, né, o desenvolvimento do modelo desse cronograma, ou seja, se eu vou usar lá um Excel, se eu vou usar uma ferramenta mais específica para controlar o meu cronograma, ok? Duração, né, de lançamento, das iterações que eu vou ter dentro do meu cronograma, nível de exatidão, né, qual o nível de controle que eu vou ter em relação às unidades de medida que eu vou utilizar, se eu vou utilizar horas, minutos, dias ou semanas ou meses no meu cronograma, né? Ele também deve conter as associações com os procedimentos organizacionais, ok? Então, se a organização já define uma série de regras, né, essas regras elas devem ser também obedecidas, ok? Também leve em consideração a manutenção desse modelo, ou seja, eu preciso de mantê-lo atualizado, ok? Ele também define as regras de medição de desempenho, né? Por exemplo, regras para estabelecer o percentual completo, tem técnicas de gerenciamento de valor agregado que tenta aí ver o que foi estimado, do que foi cumprido, o que é o real, né? Tanto com relação aí a tempo quanto ao custo, né? Do que você está executando. A linha base, né? As linhas bases. Também aí, nas medições do cronograma, né, a gente tem aí algumas outras técnicas como variação de prazos, né, VPR, índice de desempenho de prazos, ok? Usados aí para avaliar a magnitude, né, de variação em relação à linha base do cronograma, a linha base original, ou seja, aquela primeira versão do cronograma que você acordou com o seu cliente, ok? Além de também formatos de relatórios, ok? Bom, pessoal, e aí, por fim, uma visão geral, né, de como a gente segue essas etapas, né, relacionadas ao gerenciamento do tempo. Então, basicamente, a gente define atividades, sequencia as atividades, estima os recursos que nós vamos utilizar, estima as durações, desenvolve o cronograma, ok? E aí, por fim, a gente controla esse cronograma. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção e a gente continua na próxima aula, ok?